E aí, gurizada? Tudo bem? Tô amando o Mundial de Clubes, cara. Eu tô muito feliz com essa coisa de jogos absurda que a gente tá tendo. Pô, muito maneiro. Já virei um grande fã do Mundial de Clubes e vim aqui para falar agora de Flamengo e Esperança. Acabou de terminar o jogo. Vamos falar um pouquinho do jogo aqui. Um Flamengo diferente do que a gente tá acostumado a ver, ou pelo menos eu dos jogos que eu tava assistindo. Tava acostumado a ver. O Flamengo ele entra diferente. Não gostei do jogo, primeiro ponto. Não achei um grande jogo do Flamengo, mas já vamos detalhar isso. Ele vem um Flamengo diferente. Quem tá acostumado a ver o Flamengo mais? O Flamengo que gostava muito da ideia de atrair o adversário pro seu campo, para ele ser pressionado, e jogar nas costas com jogadores de velocidade. Aí tendo o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, tendo jogadores de mais velocidade. E era isso que eu tava esperando do Flamengo. O que eu acho que o Flamengo entendeu de começo? E o Felipe Luiz foi bem nessa leitura, a princípio. Cara, o Esperance não deve ser um time que vai vir me marcar muito alto. Ele não tava imaginando um Esperance que fosse sufocar lá em cima. Então, não tem por que eu ter um time de aceleração, de explorar as costas, sendo que eu não vou ter as costas pra explorar. Porque o Esperance tá com a bunda pra trás, lá atrás. Então, tipo assim, não adianta ter um time de explorar as costas. O que ele pensou? Vou ter um time para reter posse. Vou ter um time que vai ter mais refino técnico com a bola para trabalhar ela, pra poder girar, para fazer uma tabela. E acho que foi isso que ele buscou. Inclusive, por isso, o Gerson, Pedro, Luiz Araújo. Acho que o Pedro, para mim, é um símbolo do Flamengo que quer mais ter posse do que acelerar, porque o Pedro ele facilita muito as dinâmicas de ter posse, baixando, gerando o jogo. Acho que hoje ele fez pouco, mas geralmente num dia bom do Pedro ele gera muito jogo, baixando, no pivô, gerando tabela. Pedro, pra mim, que eu já disse aqui várias vezes, já cansei de elogiar o Pedro, pra mim é um melhor da posição. Então vamos entender que o Flamengo tava propondo. Né? Os vermelhos, obviamente, são o Flamengo. Os Jesus é o Esperança da Tunísia, não confunda as coisas. Flamengo com posse. Flamengo era isso aqui. A gente tinha Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aqui, essa dinâmica mudava bastante. Às vezes era o Jorginho, às vezes era o Pulgar. Geralmente um lateralizava, o outro ocupava essa região aqui para confundir tanto esse cara aqui como deixar inseguro de saltar esse jogador. Porque, pô, se tu solta muito aqui, tu pode deixar um espaço pra esse cara. Então, assim, tu pode deixar uma linha de paz direto, confundir aqui. Então, assim, é muito importante ter esse cara aqui. Então, o Flamengo tinha isso aqui, às vezes trocava, às vezes não. Onde o Flamengo tinha, e aqui tinha a primeira vantagem, né? Porque são três caras, um, dois, três caras, contra dois jogadores de esperança. Ou seja, já tem um 3 para 2 aqui dentro. Outra vantagem que o Flamengo tem, eu acho que ele explorou bem nos primeiros minutos de jogo, depois ele não explorou mais. Também, que é o outro 3 para 2 aqui dentro. A gente tá falando de dois volantes do Flamengo, dois volantes do Esperança da Tunísia, como para três meias do Flamengo. Luiz Araújo, que muitas até podia ser um segundo atacante aqui, dependendo dele como um segundo atacante. Arrascaeta e Gerson. Né? Então a gente tinha outro 3 para 2 que eu acho no começo do Flamengo até explorou bem. O primeiro gol, inclusive, é uma bola que o Jorginho consegue receber aqui. O time de Esperança balança. E ele consegue achar uma bola mais ou menos por aqui ou aqui direto. Eu não lembro se ela passa pelo Gerson ou ela vai direto no Varela. E aí o Flamengo cruza a bola, volta e o Luiz Araújo consegue escorar e o Arrascaeta fazer o gol. Se eu não me engano, o gol sai mais ou menos nessa dinâmica, com o Flamengo conseguindo explorar esse 3 para 2 aqui dentro. Com o gol feito, eu acho que o Flamengo ele dá uma baixada de pressão, de tudo, assim. O Flamengo ele dá uma diminuída de ritmo. E o jogo começa a ficar meio morno, meio, sabe, meio sonso, assim, não me agradar mais tanto, como ele vinha me agradando até aquele momento. Até o gol do Flamengo, eu acho que estava o Flamengo bem, o Flamengo pressionava, o Flamengo não estava esperança nem passar do meio. Dali eu acho que é um Flamengo que no primeiro tempo também não sofre sustos, eu acho que esperança no primeiro tempo, assim, eu tinha ouvido falar muita coisa de esperança e esperava mais do esperança, sim, que ele pudesse gerar algum perigo ao Flamengo. E no primeiro tempo ele realmente ele não ameaçou o Flamengo em nenhum momento. Assim, nem uma bola por cima ele conseguiu. Nada. Então, assim, esperança muito fraca no primeiro tempo. E os primeiro tempo que depois do gol o Flamengo deu uma mornada. Ficou controlando o jogo, fosse defendendo com posse, assim. Mas murrinho, assim, murrinho o Flamengo. Muito murrinho. No primeiro tempo, até dá uma canseira. No primeiro tempo do Flamengo.
Chega o segundo tempo, o Esperança ele faz algumas trocas, né? E ele começa a subir pressão em cima do Flamengo. E isso começou a complicar o Flamengo. Né? Porque o Esperança começa a subir pressão, porque, meu, precisa de um resultado. Empate nesse jogo pra ele é muito difícil. Levando em conta que eu acho que é Chelsea, uma prateleira. Flamengo tá numa segunda. E logo abaixo ali a gente vai ter o LA e o Esperança aqui meio brigando pra ver quem é a terceira força do grupo. Mas não tem, tipo, um saco. Na teoria, acho que não vai ter um saco de pancada muito dito assim. Porque eu acho que esse time de Esperança não é bobo. O Esperança vai fazer alguma coisa hoje. Vai achar um empate, um negocinho. Pra ver se ele consegue chegar a brigar. Entende? Ele precisaria fazer ponto hoje contra o LA Galaxy, que são os dois times mais viáveis do grupo, para tentar chegar contra o Chelsea e ver o que ele precisa. E ter alguma chance, né? Pra não chegar morto já contra o Chelsea. Então ele sobe pressão e ele tenta jogar. Nisso ele começa a assustar o Flamengo. O Flamengo começa a ter erros bobos de saída. O Varela tem um. Acho, não lembro quem que é o outro que também tem erro de saída de bola e que era perigo. O Esperança já era perigo. E aí o Felipe faz algumas trocas pra mim são inteligentes. Que é começar a mexer na estrutura. E pra uma estrutura mais antiga dele. É a estrutura que eu tava falando do começo do time meio forjado para acelerar. Que entra o Luiz Araújo, tem o Luiz Araújo, tu tem o Bruno Henrique, tu tem os caras que são forjados para isso. E o Flamengo começa a conseguir atrair e jogar nas costas. E aí eu acho que o Flamengo consegue o 2-0, fica mais tranquilo no jogo, dá uma baixada na moral do Esperance. E o Flamengo dialoga melhor esse jogo. O Flamengo consegue voltar a jogar mais, logicamente, com 2-0 contra. O Esperança entendeu o recado que já tinha acabado o jogo, não tinha mais o que ele fazer. E eu acho que o Flamengo ele lida melhor com o jogo a partir dali. Mas foram 15 a 20 minutos de jogo do Flamengo muito abaixo e que o Flamengo correu riscos. Notícia boa pro Flamengo. Falando rapidinho de Chelsea e LA. O Chelsea não é o bicho papão. Só que o LA também não é o saco de pancada. Então, assim, se o flamenguista quiser ver pelo copo meio cheio, vê pelo lado do Chelsea. Pelo lado meio vazio, tem o lado do LA que também não é essa baba que você podia estar esperando do outro lado. Beleza? Deixa o like aí, te inscreve. Tamo junto. Nós.